Então, pessoal, boa noite. Conforme prometido, irei gravar sobre o tema fraude contra credores e simulação. Então, vou tentar fazer em dois blocos, tá? Vou fazer esse primeiro bloco sobre fraude contra credores, no segundo bloco, simulação, ok? Vou passar meus slides e a ideia aqui é ser mais objetivo possível, porque acredito que meus slides estão bem claros nas explicações. Então, eu vou focar naquilo que, com a simples leitura dos slides, vocês não conseguem compreender, ok? Se por um momento, né, vocês escutarem o barulho das minhas cachorrinhas ou algum outro barulho externo, peço desculpas, mas enfim, acontece, tá? Vou espelhar aqui meus slides, só um minuto, e nós vamos conversando, tá? Bem, então, tenho aqui, vou passar um pouquinho, vou colocar visualização completa, né? Tela cheia, fica melhor. Vou ajeitar aqui minha posição. Espero que o áudio esteja bom. Deixa eu só passar um pouco, tá? A ideia é simular mesmo como se estivesse em sala de aula, né? Então, os mesmos problemas do passado dos slides, a gente também encontra aqui. Encontrar são bastantes slides, mas acredito que com os seminários e com os slides, com as aulas, um tema tranquilo de entender, né? Com os exemplos também, né? Para a gente conduzir essa disciplina, eu acho que deu para contribuir um pouco com a compreensão de vocês no Direito Civil 2. Está chegando já. Algumas questões. Como é realmente simulando uma aula presencial, não vai ter edição, tá? Até porque eu nem tenho a capacidade de fazer edições em vídeos. Então vai do jeito que está aqui. Depois você passa um pouquinho e você já consegue ir até o início, fraude contra credores. Então a gente já começa aqui, já trazendo a ideia, que aqui são dois defeitos de negócio jurídico, e lembrando que eu coloco a simulação como defeito de negócio jurídico, mas existem doutrinadores que, depois do Código Civil de 2002, retiraram a simulação dessa categoria de defeito de negócio jurídico. Eu deixei aqui para ficar mais didático, tá? Lembrando que ela é a única que se difere em relação à causa, né? Aqui gera-se na simulação gera-se uma nulidade, todos os outros negócios jurídicos geram anulabilidade, e esses dois vícios, ou defeitos do negócio jurídico, eles são chamados pela doutrina, né, como vícios sociais. Então, todos os outros vícios, todos os outros defeitos do negócio jurídico que nós já aprendemos em sala de aula, estudamos, eles são vícios de vontade, né? Aqui, nós chamamos tanto a fraude contra credores como a simulação como vícios sociais, ou seja, existe uma declaração de vontade, ela é perfeita, acabada e livre, só que os efeitos dessa declaração de vontade prejudicam terceiros e buscam fraudar a lei, e buscam contornar aquilo que a lei, o Código Civil estabelece, tá? Vocês vão ver que tem bastante esse sentido, tá? Então, primeira atenção que deve ser feita é que esses dois defeitos do negócio jurídico que nós vamos enfrentar são chamados de vícios sociais, diferentes do que nós já estudamos, os vícios de vontade. Tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui, antes de iniciar de fato a conceituação da fraude contra credores, vocês vão ver que com esse exemplo fica bem tranquilo de entender. Que aqui nós vamos ter alguns personagens, né? Os credores, né? Nós estamos falando de fraude contra credores,
Então, existirão credores, existirá um devedor insolvente, preste atenção nessa qualidade, devedor insolvente, e nós também poderemos ter, nós vamos focar na ideia de anular o negócio jurídico, esse devedor insolvente vai realizar um negócio jurídico com alguém. Nós chamamos esse alguém de terceiro adquirente, tá? Então, fiquem espertos com esses personagens, tá? Os credores, e esses credores são quirografários, preste atenção nessa qualidade também, nessa categoria, credores quirografários, que não têm uma garantia especial, eles têm apenas a garantia geral que todos os credores comuns têm. Qual seria essa garantia geral? É que, caso o devedor não efetue o pagamento, eu posso buscar no seu patrimônio a satisfação da dívida, o pagamento da dívida, que é uma garantia geral. Todos os credores têm. Agora, nós temos alguns credores com garantias especiais. Por exemplo, a caução, por exemplo, a garantia fidejussória, a fiança, por exemplo, as garantias reais, né, chamados os credores pignoratícios, então, anticrese, hipoteca, enfim. Temos garantias especiais, mas aqui nós estamos falando dos credores quirografários. Não? Então, preste atenção nessa categoria. Tem uma garantia geral. Eu posso ter satisfeito a minha dívida, né? Eu que sou um credor de alguém que é um devedor, busco judicialmente, né, a condenação desse credor para me pagar essa dívida, uma ação de cobrança. Eu estou falando um exemplo comum. E, no processo de execução, nós vamos procurar patrimônio desse devedor para que seja realizado o pagamento da minha dívida. Então, essa é uma garantia geral, né? Todos os credores têm. E esses credores são chamados credores quirografários. Por que eu falo isso? Porque só tem legitimidade ativa para manejar a ação pauliana, que é a ação relativa, a ação que é utilizada pelo credor quirografário para anular o legal jurídico em flagrante contra credores, né? Lembrando do prazo de 4 anos, prazo da caducidade de 4 anos, só tem legitimidade ativa o credor quirografário e de um crédito pré-existente, né? Ou seja, antes do estado de insolvência desse devedor, ok? Então vamos ver aqui essa situação que eu coloquei, que vai ficar bem simples de entender, tá? Então, acompanha aqui no slide comigo. Eu coloquei personagens conhecidos da turma de vocês e vai nos ajudar muito. Então, imagine que eu, Thiago, sou um cara muito conhecido na cidade, por ser um cara rico, né? Por ter um patrimônio. Só que eu acabei me envolvendo em alguns negócios que não se saíram muito bem. Então, fiz alguns investimentos que deram errado, joguei, fiz alguns jogos aí, e acabei perdendo dinheiro. Então, apesar de ter essa fama de ser um cara rico e ter facilidade em conseguir crédito no mercado, eu acabei fazendo negócios jurídicos que não deram certo e tive que pegar dinheiro emprestado com alguns colegas empresários. Então, imagine que o Silas, a Nayara e o Célio são colegas empresários e eu peguei dinheiro emprestado com esses 3 colegas. Então, peguei 50 mil reais emprestado com o Silas, peguei 70 mil reais emprestado com a Nayara e peguei 250 mil reais com o Célio, tá? Eu sou devedor perante esses credores, Silas, Nayara e Célio, tá? Então, fiquem com essas informações. Tiago é devedor e Silas, Nayara e Célio são seus credores, ok? Tranquilo. Continuando. Tiago tem um patrimônio total avaliado em 300 mil. Uma casa, 60 mil reais no banco, uma moto e um carro. Aí eu coloco mais uma informação. Tiago é um devedor insolvente. Por que ele é um devedor insolvente? Porque o seu patrimônio, os seus ativos, são menores que os seus passivos. Ou seja, as suas dívidas. O meu patrimônio, meu acervo patrimonial, os meus ativos, são menores do que os passivos, ou seja, as minhas dívidas. Então, se você somar as dívidas, né, com os valores que eu peguei emprestado, com o patrimônio, meu acervo patrimonial, o valor dele, vocês vão chegar à conclusão que meu acervo patrimonial é menor do que as dívidas que eu tenho. Portanto, eu sou um devedor insolvente, beleza?
Tranquilo. Agora vamos para mais algumas informações. Depois de tudo isso, depois de eu já estar nesse estado de insolvência, Tiago vende sua casa para Leonardo por um valor muito abaixo do valor de mercado. Então imagina comigo, eu já sabendo que ia perder esse patrimônio em eventual ação de cobrança que esses credores entrariam, eu falei, para não perder esse patrimônio, já vou vender a minha casa para o Leonardo, mesmo que seja um valor mais abaixo. E Leonardo tinha esse conhecimento que eu estava em estado de insolvência. Tá? Então, se tem de se ter uma má-fé aí dentro desse negócio jurídico oneroso, tá? E depois de tudo isso, depois de eu já estar no estado de insolvência, beleza? Então, vamos lá. Outra situação. Depois desse estado de insolvência também, toda essa situação que eu expliquei, Tiago faz uma doação de R$ 50.000 para Leonardo pagar a sua faculdade. Outro exemplo, né? Outra situação. Ou então, Tiago perdoa uma dívida de R$ 50.000 que o Leonardo tinha com ele. Então, o Leonardo me devia R$ 50.000. Depois desse estado de insolvência, eu resolvi perdoar a dívida do Leonardo. Perceba que todas essas situações aí vão gerar um prejuízo para os credores. Por quê? A única garantia que eles tinham era o meu patrimônio, porque eles eram credores quirografados. E se eu estou me desfazendo do meu patrimônio, eu vou prejudicar os credores. Depois disso, por isso que eu falo, eu vou focar naquilo que é mais complicado de vocês entenderem, e aquilo que vai ser uma mera leitura, que vocês vão conseguir entender sem nenhum problema, a gente deixa para leitura mesmo. Não vou ficar enfocando nessas situações. Ok? Minha garganta está um pouco complicada. Então vamos lá. Depois desse exemplo, quem não entender, aí eu não sei o que fazer. Porque depois de toda essa situação, vocês vão compreender perfeitamente, tá? E aí, como eu falei, eu vou tentar ser mais objetivo para a aula não ficar tão muito longa, ok? Então vamos para o conceito. Agora, vocês vão ver que ficou tranquilo de entender o conceito. Vamos jogar aqui para não atrapalhar na leitura. Vocês vão fazer a leitura comigo. Então vamos lá, conceito. A fraude contra credores, vício do negócio jurídico, que é um vício social, caracteriza-se pela prática de um ato negocial. Coloquem, quando vocês estiverem lendo aqui, prática de um ato negocial, coloquem aquela situação que eu coloquei sobre os negócios jurídicos que eu realizei com o Leonardo. Tá? Então, ali são atos negociais, negócios jurídicos, que diminui o patrimônio do devedor insolvente. Então, naquele exemplo, eu era um devedor insolvente e pratiquei alguns negócios jurídicos, alguns atos negociais. E eu explico aqui no slide que seria o devedor insolvente, que eu já falei, que tem o passivo maior do que o ativo. Ou seja, o meu patrimônio é menor do que as minhas dívidas. Tá? Prejudicando um credor preexistente. Então, foque nessa questão do credor preexistente, porque o único que pode manejar a ação pauliana é o credor preexistente, ou seja, que já era credor quando o devedor entrou nesse estado de insolvência. Tá? Isso tem que ficar claro, vocês têm que saber disso. E aí eu dou outro exemplo. Configura-se a fraude contra credores quando o devedor insolvente ou na iminência de se tornar insolvente celebra negócios jurídicos que desfalcam seu patrimônio em detrimento da garantia que tal patrimônio representa para os seus credores. Vocês, entendendo aquele exemplo anterior, quando você, na leitura dos conceitos, fica tranquilo. Então, por isso que eu nem vou me ater muito nessa questão conceitual, porque eu acho que com o exemplo ficou tranquilo. Mas prestem atenção. Como em todos os outros defeitos, nós também temos aqui o elemento objetivo e o elemento subjetivo. O elemento subjetivo aqui, nós vamos chamar de evento dummy. Eventus dummy. Uma expressão em latim que vai falar que é esse evento que vai prejudicar os credores. Então, vai gerar um prejuízo para esses credores. Né? Esses atos negociais vão gerar um prejuízo para os credores, já que eu estou me desfazendo ou do meu acervo patrimonial completo, ou de alguns elementos que formam o meu acervo patrimonial, e isso vai gerar um prejuízo para os credores, por quê? Porque a única garantia da dívida deles seria o meu patrimônio, aquela garantia geral, porque eles são credores quirografados.
tá? Então, peguem esses detalhes, tá ok? Então, é mais conceitual. Então, ela está falando do elemento objetivo e elemento subjetivo. O elemento objetivo é eventos dano. O elemento subjetivo é o consilium fraudis, é o conluio fraudulento, é a má-fé. Então, esse devedor insolvente, quando for praticar esse ato negocial, ele vai estar praticando com a intenção de prejudicar os credores pré-existentes, ok? Então, temos aqui o elemento objetivo, eventus damnis, e também o elemento subjetivo, concilium fraudis, conluio fraudulento, tá? Essa má-fé. E, nas situações que envolvem esse terceiro adquirente, ele tem também que ter atuado com má-fé. Ou seja, no caso lá do exemplo, o Leonardo fez esse negócio jurídico, praticou, realizou esse negócio jurídico, comprando uma casa minha, sabendo que eu estava em estado de insolvência. Então, ele também atuou de má-fé, tá? A gente vai ver que tem alguns casos que se presume-se a má-fé. É presumida a má-fé. É presumido o concílio fraudes, o conluio fraudulento. Beleza? A gente vai ver que na transmissão gratuita de bens, é um exemplo. Na remissão de dívida, no perdão de dívida, é outro exemplo. Tá? Então, existem algumas situações em que é presumido o concílio fraudes. É presumido o conluio fraudulento. Tá? Aqui eu deixei um quadro interessante, que é sobre a diferença entre crédito especial, né? Um credor que tem uma garantia especial, e um credor que não tem uma garantia especial. Ele é um credor que tem uma garantia geral. Então, esses credores que têm uma garantia geral, garantia que todos têm, né? São chamados de credores quirografários. Esses são os legitimados ativos para promover essa ação pauliana, que tem o prazo de anulabilidade, prazo decadencial, né? Para anular esse negócio jurídico de 4 anos, prazo decadencial de 4 anos, a contar da realização desse negócio jurídico, tá? Então, esse tema, né, para saber essa diferença entre o que é um crédito com garantia especial, que são as garantias dejussórias, ignoratícia, pecuniária, não é um tema nosso, é para o próximo semestre, quando a gente vai trabalhar com obrigações. Mas saibam que esse credor quirografário é um credor que tem apenas a garantia geral. Então, a doutrina vai falar que ele é um crédito que não é garantido. Como tem só essa garantia geral que todos têm, né? Então, nós chamamos ele de credor quirografário, tá? É o legitimado ativo da ação pauliana, beleza? Às vezes eu vou ter que mudar para não ficar ruim para vocês lerem. Às vezes eu estou tomando água e às vezes vai sair um som, né? E eu peço perdão também, mas acontece, né? Como está o microfone muito perto, lá em aula não está, mas não tem problema. Importante aqui. Então, aqui os elementos, né? Como eu já tinha falado. Concilium fraudes, o elemento objetivo, o elemento subjetivo, concilium fraudes, como eu já tinha falado anteriormente. Né? Concilium fraudes, a má-fé é o elemento subjetivo, concilium fraudes, elemento subjetivo. Tá? Eventus dami, o prejuízo ao credor, esse ato negocial praticado pelo devedor insolvente que vai gerar um prejuízo para os credores, nós chamamos de eventus dami, é o elemento objetivo. Tá? Como eu estava falando, em algumas situações, o próprio Código Civil estabelece, né? Nós vamos ver que o concilium fraudis, essa má-fé, o conluio fraudulento é presumido. Eu até já falei de duas situações, que seriam a transmissão gratuita de bens e o perdão da dívida. Né? Se eu já estou em estado de insolvência, eu perdoo a dívida de um terceiro, isso você não precisa comprovar a má-fé, já é presumido. Tá? O que é uma mera leitura, como eu já tinha falado, eu vou passar adiante. Não que não seja importante, tá? O foco aqui nessa aula não é ficar passando slide por slide, é focar naquilo para não ficar uma aula tão longa, né? Para gravação não ficar tão longa. A ideia é aquilo que vocês conseguem compreender com maior facilidade apenas pela leitura do slide, eu não vou ficar trabalhando aqui, certo? Então, a ideia é a gente focar naquilo que
é importante, mas com a mera leitura vocês não têm uma dificuldade maior de compreender, né? Seria isso. Aqui as hipóteses, mas não vai precisar desse quadrinho, é mais para facilitar o entendimento. Mas vamos para aquelas questões que eu falei, em que o concílio fraudes, a má-fé, o conluio fraudulento, seja do devedor insolvente, seja desse terceiro adquirente, se ele participar, né? Esse concílio fraudes não vai ser, o credor que vai manejar a ação pauliana não é necessário comprovar, porque vai ser presumido, tá? Não precisa de comprovação. Nessas situações, se presume o concílio fraudes, o conluio fraudulento, a má-fé, que é o elemento subjetivo da fraude contra credores, tá? E, como eu tinha falado, né? Dispensa-se a comprovação desse conluio fraudulento, desse concílio fraude, dessa má-fé, desse elemento subjetivo, na transmissão gratuita de bens ou na remissão de dívidas. E se vocês voltarem naquele exemplo, vai ficar tranquilo. Então, toda aquela situação que eu falei, que envolvia o Silas, a Nayara e o Célio, eu como devedor insolvente, emprestei, doei 50 mil reais para o Leonardo para que ele pagasse sua faculdade. Eu já sendo devedor insolvente. Se o Leonardo sabe ou não, não tem a menor relevância aqui para essa situação, porque presume-se o concílio fraude. Tá? Imagine que o Leonardo tinha uma dívida comigo, eu perdoei essa dívida, depois de toda aquela situação que eu já era devedor insolvente. Também não é necessário comprovar, nessa ação pauliana, o elemento subjetivo, o concílio fraude, o conluio fraudulento, a má-fé, porque o Código Civil presume essa situação. Tá? E só para a gente, como eu falei, a questão é ser mais objetivo, aquilo que não dê, né, vocês não tenham dificuldade, né, para entender com a simples leitura. E o 159, aqui é interessante, tá? Vejam esse 159 também. Reafirmo, bato nessa tecla. A ideia aqui é ser mais objetivo para o vídeo não ficar tão grande, mas todos os slides são importantes, né? Todos os slides devem ser lidos, tá? Todos os slides serão objetos de alguma discussão, de alguma questão, tá? Então, eu só estou dando enfoque naquilo que vocês tenham uma maior dificuldade para aprender. Então, a doutrina vai falar que esse 159 também é uma hipótese em que se presume o concílio fraudes, o conluio fraudulento, tá? Esse 159 também é uma hipótese em que é presumido o concílio fraudes, o elemento subjetivo, a má-fé. Então, vamos ver. Contratos onerosos celebrados pelo devedor insolvente, quando a sua insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida pela outra parte. Né? Então, imagine que no contrato oneroso, contrato de compra e venda, eu já sendo devedor insolvente, então, imagine lá naquele caso que eu tenho no meu acervo patrimonial uma casa e vou vender para o Leonardo essa casa. Imagine que o Leonardo é meu amigo íntimo. Né? Então, ele tinha como saber que eu estava em estado de insolvência. Ou era um irmão meu, ou era um parente próximo, muito próximo, convivia comigo. Ou então, essa situação, pensa em uma cidade pequena, todos já sabiam que eu era um devedor que estava em estado de insolvência. Ou seja, tinha muitas dívidas e meu acervo patrimonial era menor do que minhas dívidas. Então, nesses casos em que a insolvência for pública e notória, ou quando houver algum motivo para ser conhecido, que a outra parte saiba, né? Aquela ideia. Ele sabe ou deveria saber, né? Então, imagine um amigo íntimo, né? Imagine um irmão, meu pai, que eu celebre negócio jurídico com essas pessoas que são muito próximas de mim, presume-se que ele saiba, né, dessa insolvência, né, que eu era um devedor insolvente. Ou então, quando essa situação de insolvência é notória, ela é pública, todos conhecem. Então, também nesses casos, né, obviamente vai ter uma análise judicial, o juiz, né, quando se deparar com a ação pauliana, vai interpretar o caso e pode chegar à conclusão de que o concílio fraudes, nessa situação que eu acabei de mencionar, vai ser presumido, tá? Em razão desse artigo 59. Porque nós tratamos do 158. Ele fala, serão igualmente anuláveis, ou seja, na mesma situação do 158. Os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, né, tiver um conhecimento público, imagine nessas cidades, né, menores, né, de interior, é mais fácil.
ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Então, esse outro contratante, esse terceiro adquirente, é um irmão que tem uma... Nós temos contato muito frequente, é um amigo muito íntimo, né, que eu realizei com ele esse contrato de compra e venda. Então, ele tinha motivo para ter conhecimento da minha insolvência, porque era muito próximo de mim, tá? Mas, obviamente, o juiz, no caso concreto, vai analisar a situação, né? Aquele que vai manejar a ação pauliana, né? O legitimado ativo, que é o credor quirografário, coloca na sua petição essas situações. Olha, ele realizou um contrato de compra e venda com o irmão dele. Olha, ele realizou um contrato de compra e venda depois do estado de insolvência, a outra parte, né, que fechou o negócio jurídico com ele, né, que comprou essa casa dele, ele sabia, porque todo mundo na cidade tinha conhecimento notório do estado de insolvência do devedor, tá? Então, eu já tinha dado uma olhada anteriormente, todos os outros slides, eles ficam, porque tem muito exemplo, né, que eu coloco, então fica mais tranquilo de vocês entenderem, tá? Então, eu dei foco nessas questões, que podem ser mais complexas, tá? Mas veja que, com aquele exemplo dado no começo, fica tranquilo, tá? Fica bem tranquilo. Então, o pessoal que vai apresentar na quarta, né? Lógico que não deixem os outros slides de fora, tá? Também, né? Expliquem, tá? A ideia aqui é focar para ficar mais objetivo naquilo que teria uma dificuldade maior, tá? A mesma coisa vai ser na simulação, tá? Simulação nós vamos com essa ideia, tá? Também ser mais objetivo, ok? Eu vou me despedir de vocês, tá? Que eu acho que ficou tranquilo, não tem, não tem muito que a gente discutir, né? Sendo mais objetivo nesse sentido. Agradeço, espero que vocês consigam compreender fraude contra credores. E no próximo, vou gravar um outro bloco de aula para a gente discutir a simulação, tá? Assista também aqueles vídeos que eu deixo como complementação de estudo. São vídeos interessantes, eu já faço esse filtro anteriormente, assisto o vídeo, então acho que vai ser interessante para vocês. Então, até uma próxima, fiquem todos bem.